Olá, começa agora o programa 15 Minutos. Eu sou o Vanderlei Miranda e te faço companhia toda segunda, quarta e sexta às 10h30 da noite. E às terças e quintas-feiras exibimos uma reprise no mesmo horário. Eu espero que você fique comigo até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre princípios importantes para começar ou recomeçar. Fique comigo se você puder, porque vai valer a pena. O programa 15 Minutos já está no ar. A mensagem preparada para hoje tem por título Instruções para o Novo. A quase todo momento da vida estamos começando algo ou retomando alguma coisa que um dia paramos. Os conselhos que o apóstolo Paulo deu ao seu jovem companheiro Timóteo são de grande valia para tais situações. Se aplicarmos cada um deles em nossa caminhada, é certo que teremos um final feliz. São eles: primeiro, orar em todo o tempo, buscando a direção do Senhor para que possamos agir corretamente. Segundo, não duvidar da capacidade que nos foi dada pelo próprio Deus. Terceiro, se afastar de pessoas más que podem nos levar à destruição física e espiritual. Quarto, contentar com o que Deus nos deu e trabalharmos em cima disso. Quinto, largar a timidez de lado e agir com eficácia. Sexto, sofrer o que tivermos que sofrer. Sétimo, fugir das distrações e agir sempre com pureza. Oitavo, conservar a fé e a boa consciência. Autor Sérgio Gandra. A nossa mente é o depósito das nossas emoções. A nossa mente é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a ciência, por mais que estude e por mais que vasculhe, por mais que consiga penetrar, não consegue nos dar a resposta do tamanho da complexidade da nossa mente. Aliás, a Bíblia já diz isso. A Bíblia diz que a mente do homem é inescrutável. A Bíblia usa o termo coração, coração-mente, mente-coração. A mente do homem é inescrutável. Só Deus pode entrar lá. Só Deus pode chegar lá. Mas por que é que só Deus pode? Porque foi o próprio Deus quem nos fez. São bilhões de neurônios só na nossa mente, só no nosso cérebro, todos eles feitos por Deus. Portanto, só o Criador é capaz de entender essa máquina e a sua perfeição. E a nossa mente, muitas vezes, também nos trai. A nossa mente, muitas vezes, é usada para coisas ruins. Você já deve ter visto uma cena na televisão onde uma pessoa muito inteligente acabou optando pelo caminho do mal. E você, quem sabe, até já tenha dito: olha, se essa pessoa usasse a inteligência dela para o bem, você já imaginou que bênção essa pessoa seria? E é verdade. A nossa mente tem essa capacidade. E essa capacidade, muitas vezes, pode fazer com que as pessoas escolham o lado errado da vida para trabalhar essa capacidade maravilhosa e espetacular que é a nossa mente, a mente criativa. No nosso relacionamento com Deus, só há uma forma de entendermos o que Deus quer de nós, se nós buscarmos entendê-lo com uma mente sobrenatural, não com a mente natural. Se nós pudermos ouvi-lo, não com os nossos ouvidos naturais, mas com os nossos ouvidos espirituais. E você pode me perguntar: mas Vanderlei, existem ouvidos naturais e espirituais? Claro que existem. A Bíblia já deixa isso claro. O próprio Senhor diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Espera aí. Alguém aí já ouviu dizer que alguém tem boca para ouvir? Não.
Alguém aí já ouviu dizer que alguém tem nariz para ouvir? Também não. Mas o Senhor diz, aquele que tem ouvidos para ouvir. Olha, se ouvido é para ouvir, por que Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque não são desses ouvidos que ele está falando. Você já deve ter ouvido essa expressão dos seus pais, ou já deve ter usado essa expressão para os seus filhos. Olha, tudo que eu falo para você entra no ouvido e sai no outro. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o que você falou não foi escutado, não foi ouvido. Entrou no ouvido e saiu no outro. É preciso ter ouvido para ouvir. E ouvido para ouvir significa que eu escutei, entendi e obedeci. É preciso que, no meu relacionamento com Deus, eu tenha o entendimento de que não basta ouvir. Eu preciso ouvir e preciso entender. E usando dessas faculdades maravilhosas que Deus colocou em mim, aliás, meu Pai, os 5 sentidos, que coisa linda, não é verdade? Estudamos sobre os 5 sentidos e todos eles têm uma função específica no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Nós temos o nosso olfato, nós temos a nossa audição, nós temos a fala, nós temos o tato, enfim, nós temos essas capacidades físicas nos dadas por Deus para o nosso relacionamento nesse mundo. Mas existe também outras faculdades e outros sentidos espirituais que precisamos trabalhar e desenvolver, que precisamos descobrir para que possamos alcançar as coisas no nível espiritual. A Bíblia diz que aquilo que nós vemos aqui, aquilo que você vê aí à sua volta, é sombra da realidade. O real mesmo está no mundo espiritual, não está aqui, é apenas a sombra que aqui está. Toda a realidade está no mundo espiritual. E eu preciso ativar os meus sensores espirituais. Eu preciso ter os meus sentidos espirituais trabalhados para que eu possa perceber, para que eu possa me relacionar nesse nível espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele não entende por quê? Porque ele não desenvolveu esses sentidos espirituais de perceber, de sentir, de tocar. Percebe? Assim como no mundo natural. Nós somos seres espirituais e como seres espirituais precisamos também entender que as coisas no mundo espiritual acontecem e se dão no nível espiritual. Algumas pessoas têm dificuldade para crer nisso. Algumas pessoas imaginam que elas são só matéria e que uma vez passado o tempo dessa matéria, tudo desaparece, tudo... Não, de forma alguma. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para todo o sempre. Deus não nos fez descartáveis. Você pode ter muita coisa descartável na sua casa. As embalagens que você recebe, os produtos, as sacolas, tudo aquilo você vai descartando. A vasilha do leite, a caixinha do leite você descarta, a caixa do remédio você descarta, o papel higiênico você descarta, ou seja, você tem muita coisa descartável dentro da sua vida, mas você não foi feito descartável. Deus não te fez para ser descartado, Deus não me fez para ser descartado, Deus me fez para um propósito. E o propósito é a eternidade. Mas para que eu entenda a eternidade, eu preciso entender o mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais sério do que o mundo natural. As coisas acontecem de fato no mundo espiritual. E quando eu e você podemos entender isso, o nosso relacionamento com Deus fica mais fácil. Entender a mente e o coração de Deus fica mais fácil para nós. Entender o plano e o propósito de Deus para o tempo da nossa existência aqui nessa terra
fica mais fácil para nós. Porque, convenhamos, não estamos aqui apenas por um acidente da natureza, não estamos aqui apenas porque fomos uma gravidez não desejada, não, nada disso. Estamos aqui cumprindo um plano e um propósito para os quais Deus nos criou e nos trouxe à existência nesse tempo da história. E nesse tempo da história que eu e você vamos buscar viver intensamente tudo aquilo que Deus nos criou para vivermos, mas sempre de olho no projeto eterno. Sempre com o nosso pensamento, a nossa mente linkada com o projeto eterno de Deus para as nossas vidas. Não somos descartáveis. Não fomos criados em série como se criam as máquinas. Fomos criados seres únicos, individuais, dos quais não existem dois na face da terra, nem gêmeos univitelinos são exatamente iguais. A prova da exclusividade de que Deus te criou, de que Deus me criou e criou uma única vez, uma única pessoa e nos criou para a manifestação da sua glória, nos criou para que pudéssemos cumprir aqui na terra todo o plano e todo o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Entendendo que a vida não termina quando se desce à sepultura. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que crer nele não morre, mas passa da morte para a vida. Pode ser uma coisa meio incompreensível para algumas pessoas, porque durante toda a nossa vida nós fomos ensinados que estamos vivendo e vamos morrer. E Jesus disse, não, vocês estão morrendo e vão viver. É diferente. E é verdade, se a gente parar para observar do campo científico, desde que fomos formados no ventre e as células ali começaram a se reproduzir e a morrer, nós entramos num processo de morte, ou seja, a cada dia as células morrem, outras surgem no lugar e outras morrem, ao ponto de chegar até um momento em que mais células morrerão e menos viverão, e aí será o fim dessa matéria, mas não será o fim da vida. Por isso é que Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer em mim. O segredo está em crer no Senhor e na sua palavra, crer no plano e no propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe mais uma vez, espero que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, que ela te abençoe mais e mais. E por favor, se você tem gostado do programa, fale para os seus amigos, para as pessoas da sua família. Fale para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Se você quiser ver ou rever este e outros programas, você pode acessar o YouTube, redesuper.com.br. Entra lá. Os programas estão lá à sua disposição para você assistir quantas vezes quiser e enviar para quem você quiser. Ok? Que Deus te abençoe, que Ele te dê a paz e eu espero te rever no nosso próximo programa. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.